News CNN. Notícia que acaba de chegar: o presidente do INSS pede demissão do cargo no mesmo dia em que foi deflagrada uma operação da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal envolvendo desvios bilionários no pagamento que seria destinado a aposentados e pensionistas. Larissa Rodrigues vem com esta informação. Você e Jussara Soares conseguiram apurar o desfecho dessa história no INSS. Exatamente, Yuri. Eu e a Jussara, nessa força-tarefa, conseguimos conversar há pouco com fontes do Palácio do Planalto, em especial do Ministério da Previdência, de que então o chefe do INSS, diretor do INSS, acabou de pedir demissão. A gente lembra que hoje pela manhã acordamos todos com essa operação da Polícia Federal em parceria com a CGU, que apura aí descontos no pagamento de aposentados, descontos que seriam irregulares. Muitas das vezes esses aposentados não registravam nenhum tipo de documento, não concordavam e acabavam tendo esses descontos. Agora há pouco, a informação que a gente tem: chegou no gabinete do ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência, lembrando que o INSS está nesse guarda-chuva do ministério, o pedido por parte do então diretor, presidente do INSS, para deixar o comando da entidade. Lembrando que ele foi afastado de forma ali cautelar por parte dessa investigação, que afastou ele e outros integrantes do INSS, mas hoje pela manhã o próprio ministro Carlos Lupe pediu em entrevista coletiva, e a gente apurou também, que não houvesse essa determinação por parte do próprio ministério, ou seja, Lula queria demissão, mas Carlos Lupe estava resistente. A partir daí foi negociada essa saída, partiu então do presidente do INSS essa disposição. Ele pediu ao ministro Carlos Lupe para deixar o comando da entidade. O que eu e a Jussara estamos escutando de fontes do Palácio do Planalto, que esse nome de quem será o substituto do próprio então presidente do INSS vai ser um nome consensual com o aval do Palácio do Planalto. Isso porque o presidente que está sendo investigado pela Polícia Federal foi uma escolha do próprio ministro Carlos Lupe. Mais cedo, Carlos Lupe disse a interlocutores e falou desse assunto em entrevista coletiva, de que tinha de fato escolhido esse nome e que era sua responsabilidade. A informação mais cedo também que eu e o nosso repórter Pedro Teixeira trouxemos: Lula queria essa demissão, mas Lupe estava resistente. Eu ouvi essa palavra diversas vezes, que Lupe estava resistente, que queria esperar a poeira baixar antes de demitir o então presidente do INSS. Mas sabendo já que havia esse pedido, de que não havia outra alternativa, que o próprio Palácio do Planalto iria dar um jeito de demiti-lo, partiu do presidente do INSS tomar essa iniciativa e, nesse momento, ele não é mais presidente do INSS. Lembrando que ainda não há, de forma oficial, um posicionamento por parte do Ministério da Previdência, mas a gente aguarda e estamos em contato, eu e a nossa também analista, Jussara Soares. É isso, Alessandro Stefanuto pede demissão do cargo. Informação da Larissa Rodrigues, da Jussara Soares, aqui na CNN Brasil. Depois desta operação sem desconto, que foi deflagrada hoje, mas ela é fruto de uma investigação que corre desde 2023, inicialmente pela CGU, Controladoria Geral da União, que começou a suspeitar justamente do aumento do número de entidades que estavam recebendo esses valores e dos próprios valores descontados dos aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que é vinculado ao Ministério da Previdência Social, cujo ministro, como Larissa Rodrigues estava falando, é Carlos Lupe, filiado ao PDT. Nesta operação de hoje, as suspeitas é de que esses desvios teriam provocado prejuízos de mais de 6 bilhões de reais neste período. 11 entidades associativas são alvo de medidas judiciais. São entidades que têm acordos com o INSS desde 2014, desde dos anos 90, uma série de entidades, algumas mais recentes. No total, a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União teve autorizados 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão temporária. O balanço que a gente tinha de que metade havia sido cumprida desses mandados de prisão. E agora a consequência
política, né, Larissa? E aí acho que é importante a gente destacar que houve uma entrevista coletiva feita com participação de 3 ministros do governo, os 2 diretamente envolvidos com a investigação. Vinícius Marques de Carvalho, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, que estava acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o próprio ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, também participando desta entrevista coletiva, que mostra o quão graves são as descobertas até aqui desta operação, que é uma operação complexa. E aí, Larissa, a questão política que fica agora. O presidente do INSS não resistiu, pediu demissão do cargo e nesta entrevista coletiva o próprio ministro Carlos Lupe assumiu a responsabilidade pela indicação. E não é alguém que ele tirou da cartola, até para ser justo aqui e fazer as devidas ponderações. Alessandro Stefanotto tinha uma carreira ali como já havia sido procurador-geral do INSS por um longo período, 6 anos, se eu não me engano. Tem uma trajetória que muitos viam como um perfil técnico e entrou em meados de 2023 na presidência do INSS justamente para apagar alguns incêndios daquela fila de aposentados e pensionistas que já preocupavam o governo desde aquela época, Larissa. E eu estava me recordando aqui, enquanto você falava, Yuri, que ele assume também o cargo do então presidente do INSS, que tinha denúncias de estar usando ali até o que eles chamam de farra das passagens, usando passagens aéreas para alguns compromissos particulares no Rio de Janeiro. Então, é um histórico realmente, nos últimos anos que a gente tem, de algumas denúncias no INSS. A época quando o presidente Stefanotto foi nomeado, inclusive, veio com esse perfil técnico que é tão cobrado e que o PT tenta fazer nesse novo mandato do presidente Lula. Então, era um perfil considerado técnico. Acredita-se, inclusive, é importante a gente fazer esse destaque, que esse tipo de denúncia que está sendo investigado pela Polícia Federal e pela CGU teria começado ainda em 2019, no antigo governo, com esses descontos irregulares, mas o que a Polícia Federal aponta nessas investigações é que não teria feito nenhum trabalho, então, o presidente do INSS, para barrar que esses descontos continuassem. Então, a gente tem, inclusive, eu estava recebendo um material aqui, que em 2024, o próprio Tribunal de Contas da União fez uma auditoria ali, analisou alguns dados e fez algumas recomendações ao INSS. Partia dali, por exemplo, que só fosse autorizado descontos com reconhecimento biométrico, que tivesse assinatura em demais documentos e que, apesar dessas recomendações, digamos assim, por parte do TCU, teria continuado esses descontos e até outras autorizações com outras entidades sendo firmadas com o aval do comando do INSS. Claro que agora essa é uma primeira operação ali da Polícia Federal, as investigações vão continuar e a gente ainda tem todo um processo para que se defenda os acusados, os investigados, melhor dizendo, até aqui. Mas a partir desse momento, o que a gente consegue fazer um reflexo na crise política, independente dos próximos passos aí na esfera judicial e de se comprovar e de se condenar ou não esses investigados. Mas na esfera política é mais um escândalo que acaba sendo vinculado ao Palácio do Planalto, tanto que mais cedo eu e o Pedro Teixeira apuramos também que o próprio Palácio do Planalto queria a demissão do INSS para tentar colocar um ponto final, pelo menos baixar um pouco a poeira, resolver essa situação, acalmar ali as coisas, para tentar desvincular demais essa crise, que acontece paralelamente a todo o problema também de nomeação ali no Ministério das Comunicações. Lembrando que o ministro pediu demissão também após ser investigado naquele momento, ele acaba sendo indiciado pela Procuradoria-Geral da República. Mas ali no Palácio do Planalto, eles vão vendo repetidas vezes movimentações que acabam colocando este governo em escândalos vinculados à corrupção, como aconteceu nos antigos governos do PT. Então, é vista como uma crise que pode até ser muito mais extensa e é isso que algumas fontes me informaram ali no Palácio do Planalto, que vem sendo cobrado do ministro Carlos Lupe, de que Carlos Lupe não teria repassado ao Palácio do Planalto
o tamanho dessa crise, que o Palácio do Planalto teria sido pego de surpresa com essa operação tão extensa, eu ouvi essa palavra, por parte da Polícia Federal e, claro, por Carlos Lupe, ministro da Previdência, lembrando mais uma vez que o INSS está nesse guarda-chuva, também foi quem nomeou o então presidente, o Stefanuto, ao comando do INSS. Agora, começa-se a questionar quem vai assumir o posto do Stefanuto. O que eu ouvi, eu não ouvi nomes ainda sendo cogitados, mas que o governo pretende colocar alguém técnico para, mais uma vez, tentar calar as críticas, ou pelo menos diminuir as críticas de corrupção ou de investigações feitas pela Polícia Federal ali que envolvam esse atual comando do PT.